Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma parte de um versículo que está na segunda Epístola Universal de Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, em que Pedro nos fala sobre a importância do estudo. Então, nós encontraremos lá no Evangelho da seguinte forma. É uma passagem bastante interessante que Pedro traz vários pontos relevantes, importantes para o nosso desenvolvimento como cristão. Então, nessa parte, ele nos fala: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, todo cuidado, todo zelo, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência. Então aqui nós temos dois pontos bastante importantes e utilizaremos a história para poder trabalhar o raciocínio. A bondade ou a virtude, vamos colocar aqui como bondade ou até mesmo as virtudes que o Evangelho nos traz, nós podemos entender como sendo a prática. Então, quando conquistamos a virtude, é porque já passamos a praticar, já temos desenvolvida em nós e aquilo então de alguma maneira se exterioriza, estará associado aos nossos comportamentos. Então é muito importante, além da fé, a prática daquilo que nós acreditamos. E além da prática, Pedro nos traz um ponto importante, que é a busca pela ciência, pelo conhecimento. Então, durante a história, nós temos vários pontos marcados por essas figuras, em que a falta de algum deles nos trouxe grande prejuízo para toda a humanidade. Então, aqui na Inquisição, um exemplo em que pessoas que se diziam muito próximas, muito devotas ao Cristo, a Deus, elas colocavam fogo ou torturavam as pessoas sem piedade, sem o perdão, completamente diferente daquilo que Jesus havia nos orientado. Um outro fato da história são as cruzadas, em que os cristãos travavam guerras muito mais movidos pela busca do poder, da riqueza, do que pelo ponto da religião, mas eram guerras tidas como guerras cristãs, como guerras religiosas, em que levava-se a cruz no escudo desses soldados ou na roupa, falando então que seria a divulgação do cristianismo na terra ou próximo da terra em que Jesus viveu, nasceu. Também outro ponto que infelizmente foi completamente diferente daquilo que o Cristo havia nos ensinado. Inclusive Pedro, certa feita, ele levou uma bronca quando desembaiou a espada e cortou a orelha de um soldado. Mas aqueles que se diziam próximos, devotos, praticaram guerras em nome do Cristo. Outro ponto na história que também foi bastante infeliz foi com relação à escravidão, em que também se dizia algo natural ou apoiado por Deus. Então, são vários pontos que mancham a nossa história como cristãos e que falta, com certeza, o conhecimento ou a falta da prática daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós conhecemos. Então, é muito importante que nós busquemos a ciência, o conhecimento, o acesso, o estudo do Evangelho. Ele é importantíssimo para que não
recorramos a tais erros como aconteceu. Porque uma vez que a gente não estude, não busque, não trabalhe a questão da ciência, nós perdemos um pouco de onde viemos, para onde vamos, o que temos que fazer aqui, como fazer aqui. Tudo isso nós podemos encontrar no estudo do Evangelho. Jesus nos fala quais as virtudes, como que nós devemos nos comportar, fala sobre a vida eterna, sobre um Deus misericordioso, ele nos fala sobre o perdão. Então, esse conhecimento, ou essa busca pelo conhecimento, ela é importante para todo cristão, conforme Paulo nos recomenda aqui. Claro que nós temos que ter o zelo, o cuidado das interpretações, mas se realmente buscarmos, conseguiremos entender e encontrar, porque Jesus, ele não fala apenas por parábolas no Evangelho, ele também fala de forma bastante clara, e muito mais do que palavras, nós teremos sempre o exemplo de conduta que ele teve, que deve direcionar o nosso comportamento e a nossa conduta. Então Pedro nos fala: pondo nisto mesmo todo o zelo, todo o cuidado, acrescentai à vossa fé a virtude, a prática, a bondade e também a ciência. Então devemos sim buscar o conhecimento. E eu desejo a todos vocês bons estudos aqui no site, ou nos templos, nas igrejas também existem grupos de estudo. Vocês poderão buscar e assim, com certeza, nós seremos melhores cristãos. Obrigado a todos e até o próximo estudo.